Querida Igreja do Brasil, eu gostaria de compartilhar com vocês uma carga no meu coração durante esse período que nós estamos passando. E iniciando em Mateus 24, no versículo 33, fala assim, que assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui está no plural, as portas. O que está acontecendo hoje com o corona e em todo o mundo, essa tempestade que está acontecendo em todo o mundo, é realmente mais uma porta que Jesus está passando, porque está próxima à sua vinda. Lembre-se que a sua vinda tem várias palavras e uma das palavras é a sua presença. Então a sua parousia está mais próxima e existem várias portas. E uma porta agora é justamente a que está acontecendo agora. Que Deus está permitindo em todo o mundo essa tempestade. E por isso eu me posicionei aqui, lá está uma porta. Eu estou antes daquela porta. E depois do corona vai ser outra situação. Então nós não vamos voltar mais, não haverá a mesma situação. Depois daquela porta é outra situação. E isso nós temos que descobrir como então será essa nova situação depois dessa pandemia. Muito bem. Alguns talvez viram o meu YouTube da minha carga repartindo sobre Romanos 12, 12. E eu lembro vocês e peço que vocês escutem, porque não é uma palavra minha, mas realmente eu percebi que é a palavra de Deus para toda a igreja, em todo lugar, em todo o mundo. Que diz, devemos nos regozijar, exultar na esperança, já ter um adiantamento da alegria. Sede pacientes, não frustrados na tribulação. Na oração, perseverantes. Então você que não ainda escutou, esta mensagem no YouTube com poucos minutos, por favor, escute, porque eu sei que você será abençoado pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus. Uma pequena introdução, quinta passada, dia 25 de junho, recebi um convite do Jean, de um irmão de Porto Alegre, pedindo para eu estar junto com ele no Instagram e repartir sobre uma declaração profética, uma palavra profética nestes dias. E pela graça de Deus, Deus falou. De madrugada acordei, na primeira noite já de quinta para sexta, e depois assim foram algumas madrugadas que Deus me acordou. Por motivos locais e por motivos do Brasil, que Deus queria que eu me preparasse em quietude e silêncio, estar aos pés de Jesus, para escutar o que eu deveria transmitir para vocês. Então nesse dia, eu trago uma palavra simples. Eu trago um convite a você para voltarmos à essência do Evangelho, à essência daquilo que está acontecendo aqui do Reino de Deus e qual é a nossa posição correta e celestial para termos nestes dias. Jeremias 23 é o que Deus colocou no meu coração. Versículo 5 diz que eis que vem dias, levantarei renovo justo, e rei reinará, agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Então aqui a declaração profética é que ele já levantou, e ele já levantou Jesus como renovo, que é um justo e rei que já reina. Ele está reinando nessas circunstâncias. E ele vai agir sabiamente. Ele já está agindo sabiamente, mesmo que não entendamos. E ele está executando o seu juízo e a sua justiça em toda a terra. Essa é a situação que nós precisamos entender em que nós estamos. Nós estamos, além das informações que nós recebemos pela mídia, as notícias, nós estamos acima, nós estamos no mundo espiritual, além do mundo aqui na Terra. E nós precisamos entender o que se passa nesse mundo espiritual. E para isso nós precisamos da Palavra de Deus,
Nós precisamos do Espírito Santo trazendo revelação. O que Deus está falando conosco nesses dias? Versículo 19 fala que eis a tempestade do Senhor. Um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Essa tempestade está sobre os perversos, na mente deles, sobre a cabeça, mas não sobre seus filhos. Mas Deus permite, assim como está escrito em Mateus 7, 25, caiu a chuva, transbordaram seus rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Agora Jesus está permitindo essa tempestade e vê se a tua casa, meu irmão, está edificada sobre a rocha que é Cristo nessa tempestade. Se você está firmado sobre a palavra que é eterna e inabalável e não será sacudida se você está sobre a rocha neste período. Existe no versículo 20 está escrito: não se desviará a ira do Senhor, até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Deus está executando, está cumprindo os desígnios do coração dele. E nós vamos entender nesses últimos dias, vamos entender isso claramente. Para entendermos, eu pergunto, qual é a posição correta do nosso coração, da nossa mente? Qual é a posição correta que deveremos ter para ter esse entendimento espiritual durante esse processo, essa tempestade que está acontecendo? Primeiro momento, a primeira atitude que devemos tomar neste momento é estar com os nossos olhos fixos nele, na face de Cristo, buscando a face de Deus, estando no Santo dos Santos. Na presença de Deus estamos todos os dias e todo momento, mas nós precisamos nos aquietar, nos separar e como Maria, e estar como Maria aos pés de Cristo. Essa é a segunda atitude que devemos ter para entendermos aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Devemos reservar, devemos priorizar tempo para estar aos pés de Cristo e ouvir o Logos de Cristo, que são os Evangelhos, e também ouvir a Palavra de Deus. A terceira atitude que devemos ter para entendermos e termos revelação é orarmos em línguas. Se você costuma orar 5 minutos, 10 minutos num dia, então ore mais, meu irmão, porque nós precisamos ter revelação daquilo que Deus quer falar conosco e com a igreja, com cada um nesses últimos tempos. Para termos essa revelação, você precisa e eu precisamos orar muito em línguas. Em 1 Coríntios 14, 2b, fala que quando a gente fala em línguas, nós em espírito falamos mistérios. Agora é um mistério. E para isso, nós precisamos, para ter entendimento, precisamos orar. Quando oramos em língua, o Espírito Santo vai falar e trazer revelação no nosso espírito para termos entendimento também mental, mas em primeiro lugar espiritual daquilo que está acontecendo e qual é a vontade de Deus. A quarta atitude que devemos ter, que vocês sabem muito bem e que é lógico, devemos também ouvir a Deus através da igreja, dos relacionamentos que você está, os teus líderes que você está conectado, os teus pastores que cuidam de ti, o teu discipulador, os líderes da tua igreja local. Então, essa sim é a atitude que devemos ter. Nesse tempo de quarentena que Deus está permitindo aí no Brasil, não aqui na Suécia, existe uma prioridade que vocês devem aproveitar, que Deus está pedindo para todos nessa quarentena. Dê atenção total a Deus, no seu coração e também na sua mente. Não ocupe a sua mente com todas as notícias e principalmente as notícias negativas que costumam ser. Não encha a tua mente com essas notícias.
É importante sabermos o que está acontecendo, mas não esteja agitada a tua alma. Se você percebe que a sua alma está desanimada, se você está muito distraído, se você está com a mente ocupada com muitas notícias e sobre a ansiedade do futuro, o que vai acontecer? Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a você te aquietar, desligue o celular e depois que escutar a mensagem, e tenha um tempo de estar aos pés de Cristo Jesus e descanse, louve a Deus, enche o teu coração com ações de graça e confie que você está na mão de Cristo, do teu bom pastor e do nosso Deus, Pai, que cuida das nossas vidas como os nossos filhinhos que estamos no seio do Pai. Então, se nós estivermos ocupados com a nossa mente, com tantas notícias negativas, essa distração e essa mente ocupada é um empecilho para Deus trazer revelação e entendimento espiritual para as nossas vidas. É impossível também nós recebermos o consolo de Deus para a nossa alma se nós, como ovelha, não irmos para as correntes e os pastos verdejantes de Cristo Jesus, que é a sua palavra. Como vendedor na década de 90, eu precisei aprender a focar o meu tempo, o tempo de trabalho, 80% nos clientes prioritários, chaves, e 20% naqueles outros clientes que talvez tu nunca mais visitar, mas poderá um dia ser um cliente potencial. E assim nessa simples recomendação, eu te recomendo, gaste 8 horas na palavra de Deus, diante da intimidade com Deus, em jejum, em oração, em línguas, de joelho, em descanso. E gaste 2 horas então vendo notícias. Seja a proporção do teu tempo com a palavra, na intimidade, em orar em línguas, no descanso com Deus, seja 8 horas em vez de 2 horas para o mundo digital, mesmo sendo pregações. Porque não é a pregação que tu escute no YouTube agora que você será transformado. Mas se essa pregação que você está ouvindo te conduzir a Cristo e te fazer dobrar o joelho, então o fato de tu ir para Cristo na palavra de Deus e o fato de você dobrar o joelho, isto irá mudar a tua vida. Deus vai tocar na tua vida quando houver essa atitude diante de ti. E aí haverá transformação, haverá edificação e haverá revelação na tua vida. Vamos seguir adiante. Aqui está no versículo de Jeremias 24, 35, fala, e eu pergunto a você, o que Deus está falando contigo? O que respondeu o Senhor, diz o profeta? Que falou o Senhor? Qual é a palavra, o logos, e agora o que importa, o que Deus está falando, o que Deus quer saber, qual é o rema na tua vida? E ele diz no versículo 28, mas aquele em quem está a minha palavra, deverá falar a palavra dele com verdade. Isso eu recebi essa madrugada para transmitir para vocês, queridos irmãos e querida igreja do Brasil, e os irmãos brasileiros aqui na Europa também. Então, tenha a palavra de Deus e a palavra de Cristo no teu coração. E depois, em oração, você pode receber o rema para ter entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor, de como será o caminho depois dessa porta, depois dessa pandemia, o que vai acontecer? Deus sabe o caminho, como será o caminho que vamos trilhar. Mas para isso agora Deus quer falar contigo, Deus quer trazer o rema para ti, revelação. Não deixe que os falsos profetas, que hoje existem muitos, e são muitos evangélicos, se dizem evangélicos, pregam a palavra, mas o que diz no versículo 30, que define quem é o falso profeta? Eis que sou contra esses profetas.
que furtam as minhas palavras. Aqueles que furtam as palavras de Cristo do Sermão do Monte, aqueles que dizem que, que o Sermão do Monte é a velha aliança e etc., não escute mais esse, que poderá ser muito bem um falso profeta. Quem tira Cristo é falso profeta. Quem tira a centralidade de Cristo é falso profeta. E quem tira a santidade de Cristo é falso profeta. Não vamos escutar, deixe para longe, que nós precisamos nos voltar para a palavra de Cristo e para a centralidade de Cristo e o amor do Pai e enchermos do Espírito Santo. Eu te pergunto, nesse tempo que está acontecendo, Deus está no controle. Deus não se passa nada desapercebido a Ele. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo, tudo, tudo. E eu te pergunto, onde estão os olhos de Deus? Eles estão postos em quê? No mundo, na economia que Deus quer salvar, no sistema, Deus quer atender as orações para tirar a corrupção do Brasil, para mudar a situação do Brasil, para não ver essa guerra entre o governo federal, o governo estadual, essa anarquia que o Brasil poderá entrar. Existem muitas perguntas e eu sei que a igreja está orando pelo Brasil, para a igreja tomar a sua posição, a sua responsabilidade, orando, jejuando, orando por vários princípios e várias atitudes, várias decisões muito importantes no país. E eu oro aqui também pela Suécia. Oro para que Deus dê chuva. Tivemos o período de seca e eu oro para Deus até dar um calor aqui para nós, para a gente conseguir tomar um banho e ter algo agradável agora, 25 mais graus aqui na Suécia, um consolo para os brasileiros que moram na Escandinávia. Muito bem, mas eu volto e pergunto, onde estão os olhos voltados? Para onde estão os olhos? Para Deus salvar o sistema, a economia, o Brasil, a nação? Deus vai abençoar a nossa nação, porque a igreja está aqui. E por nossa causa, Deus abençoa a nação onde vivemos. E nós podemos e deveremos interferir. Mas qual é o centro da atenção de Deus? É a sua igreja. É a sua igreja que Deus está preocupado. Ele permite o que está acontecendo agora do corona? Ele está permitindo porque Ele está preparando a sua igreja, porque agora, depois dessa pandemia, ou durante essa pandemia, Jesus está passando mais uma porta mais próxima à sua volta. Se o Otmani e o Christian estiverem certo, eles dizem que o início da parousia começa no arrebatamento. E eles também dizem que para o arrebatamento acontecer não precisa mais nenhuma palavra, nenhuma profecia mais se cumprir para o arrebatamento. Deus sabe, veremos como será o arrebatamento. Nós não temos ainda, sabemos que será, quando Deus sabe. Mas a pergunta é, quem é a pérola então? É a igreja. É a igreja que é seu tesouro. É a igreja que é a sua noiva, é seu tesouro, que Ele vai buscar a sua noiva. E Jesus está intercedendo por nós, lá no Santo dos Santos. O Espírito Santo aqui na terra, que se mudou para a terra, Ele que é o servo de Deus, que está aqui na terra para trabalhar nas nossas vidas, dentro de nossas vidas e para edificar a igreja. Ele está trabalhando agora intensamente para justamente agora há 2000 anos, para nós poder entrarmos no 7º dia no seu milênio. E antes disso, por isso haverá as bodas que precisa acontecer, o arrebatamento que precisa acontecer. E Ele quer nos levar. Agora, como está a igreja hoje? Ele fala agora para Jeremias a situação da igreja. Em Jeremias 24, ele diz no versículo 1, eu tive uma visão. O Senhor Deus me mostrou. E aí ele fala no versículo 2 o que é essa visão que Jeremias teve. Ele viu
no primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, demais para se comer. Aqui os dois são figos, bons e ruins. Eu te pergunto, como está a tua vida? Você é um figo bom ou você é um figo ruim? Não tenha crítica e julgamento com a sua congregação. Não interprete este texto se a congregação local que você é um cesto ruim. Não é o cesto que está ruim, são os figos que estão ruins. Então, Deus vai buscar, e o que importa é se você é um figo bom ou um figo ruim. 24, vou para o versículo 5. No versículo 5 diz: eu, o Senhor, o Deus de Israel, esses figos bons, o que vai acontecer com os figos bons? Eu os trarei com bondade. E diz no versículo 6 que fala: eu cuidarei deles e trarei de volta. Aqui está a promessa de Deus. Aqui está o que Deus quer fazer com os figos bons. Ele cuida de nós. Ele não vai deixar nada acontecer de mal conosco. Eu edificarei, eu plantarei. No versículo 7 de 24, Jeremias diz que porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Então aqui Deus está cuidando dos figos bons. Queira ser um figo bom para Deus. Bom no Novo Testamento, que é de Deus, é ágatos. E não tenha contaminação com o pecado, com o mundo, a maldade, que é o poneros e outras palavras de grego. Mas que sejamos bons figos. Lucas 21 fala, 34, e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Aqui Jesus está falando para a igreja. Não deixe que as festas, a comunhão, agora vocês não podem fazer festa, mas antes, vocês podem ponderar. Se nós gastarmos muito tempo para comunhão, pizza, cinema, e não estamos ocupados com aquilo que é o mais essencial, aquilo que é mais importante. Bebedeiras, isso aqui é para crente, e Deus nos livre. Ou os problemas, eu acho que o maior problema aqui está do cristão é se ocupar com as coisas deste mundo. Não espere você buscar o reino de Deus depois que você concluir a faculdade. Se você está começando uma carreira profissional, você está no início do emprego, novo emprego depois agora do corona. Não deixe que você buscar o reino de Deus só depois de estar estabilizado no trabalho ou na faculdade. Busque o reino de Deus agora, porque Jesus está voltando logo, logo. Aqui diz que cairá sobre todo mundo. Está caindo agora a pandemia sobre todo mundo. Por isso nós precisamos vigiar e orar. E veja que aqui está uma promessa. Está uma promessa de se nós vigiamos e se nós oramos, existe uma promessa de nós podermos escapar de tudo que vai acontecer e estar de pé no Filho de Deus. Esta é a mensagem de Jesus, super atual para as nossas vidas. Vale a pena nós estarmos nessa atitude para poder estarmos de pé diante do Filho de Deus. E a palavra final agora eu gostaria de dizer que é Jeremias 29, 7 fala: trabalhem
para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Estamos ainda na Babilônia, nosso corpo ainda está aprisionado aqui, existe tristeza, existe sofrimento, nós vemos o pecado ao nosso derredor, as trevas, a maldade ao nosso derredor. Mas aqui diz então, busquem a paz, procurem o bem da cidade, do país onde você mora, o estado onde você mora. Abençoa a cidade e o país que você está. Orem a mim, diz, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Aqui eu aprendi esse versículo, nunca tinha me apercebido na congregação do Word of Life, quando nós visitamos em 2008, 2009. Aprendemos esse versículo para nós abençoarmos. Aprendi também com um bispo anglicano carismático em 2011, 12, sobre abençoar. Para onde nós estivermos, nós abençoamos e não amaldiçoamos, não criticamos, não julgamos os nossos líderes, os nossos governadores e os nossos políticos. Vamos sim abençoar o país e a cidade onde nós estamos. Eu me lembro muito bem quando eu estava em Porto Alegre, 2016, 2017, no nosso ano sabático. Eu passava lá, morávamos na casa do Otto, pela graça de Deus, obrigado. E lá passávamos para aquele viaduto em construção, caminhando da Cristóvão Colombo com a Dom Pedro. Quantos anos! E eu abençoava para que essa construção pudesse abençoar os moradores. Então devemos abençoar aonde nós moramos, devemos abençoar a cidade. Por quê? Porque quais são os planos de Deus, do coração de Deus? Aqui diz que o plano de Deus é a prosperidade. Prosperidade financeira? Aqui o que é certo é a prosperidade espiritual. Essa é absoluta. É a superabundância no nosso espírito. Onde corre, no nosso espírito, temos a conexão com o rio do Monte de Sião, que alegra a cidade do grande rei, que diz em Salmos 46 e 48. Isso sim, essa é a prosperidade principal e que devemos estar conectados neste momento. Você que está em casa agora, na quarentena ainda, gaste tempo, te conecta mais ainda com o rio lá do Monte de Sião. Se você tem uma tubulação de 50 milímetros, peça para Deus aumentar e duplicar para 100 milímetros esse teu cano, onde corre o rio de vida do Monte de Sião através de ti. E para termos essa conexão maior, precisamos ir para Cristo, porque Cristo é a rocha de onde sai a fonte. Qual é o plano de Deus? Não é desgraça, mas é um futuro cheio de esperança. Como te disse em Romanos 12, escute a mensagem, Romanos 12, 12. Temos esperança, devemos nos regozijarmos na esperança que é Deus, que é Cristo. Ele tem uma esperança, já podemos tomar isso como adiantado. E assim diz, sou eu o Senhor que está falando, aleluia. No versículo 12 de Jeremias 29, diz que vocês vão me procurar e me achar. Você vai achar consolo, você vai achar esperança, você vai achar ânimo, fortaleza agora, fortalecimento na tua vida e também ânimo na tua alma e no teu corpo. Pois nós vamos procurar de todo o coração, sem a distração e a mente ocupada com outras coisas. Devemos estar os nossos olhos fixos e buscando o que é do alto. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, terão revelação, vocês saberão o que Deus falou. Deus falou, eu tive o rema agora neste momento, eu tive o consolo na minha alma, o meu espírito foi fortalecido com fé, cheio da fé de Deus que é no meu espírito, e a nossa alma foi fortalecida e consolada. Por isso agora, como encerramento, eu te abençoo no nome de Cristo Jesus. Jesus está contigo aí, você que está me escutando. O Espírito Santo que está aqui, está aí, que está me ouvindo.
E o Espírito, que é o rio de vida, corre aqui, corre no céu e corre agora para te fortalecer e te abençoar. Muito obrigado, Deus. Tu estás conosco e podemos ficar tranquilos que Tu cuida. Tu, Papai do céu, cuida das nossas vidas. Estamos na Tua mão. O inimigo não pode nos tocar. E Jesus é o nosso bom pastor. Também estamos na mão do bom pastor. E o inimigo não nos pode tocar. Vários irmãos aqui tiveram corona, jovens, mas como resfriado. Um resfriado, um vírus qualquer. Deus protegeu e Deus vai nos continuar protegendo de toda essa maldade, essa peste. Jesus é a nossa proteção e nosso bom pastor. Deus abençoe, queridos. Amém. Muito obrigado.